Então, bom dia, suas lindas, sejam muito bem-vindas a essa sala secreta. Todo mês, final do mês, eu faço essa sala por dois motivos. Uma, para eu convidar vocês para vir para a Empreender Sendo Você Academy, que é a minha escola de empreendedorismo, né, com foco em quem trabalha com desenvolvimento humano, terapia, serviços, né? Basicamente, serviços. Minha escola não fala sobre produto, custo, logística, não fala sobre isso, fala mais quem atende, quem vende sua hora de trabalho, principalmente. Vocês são público-alvo, então, lógico, né? Sempre no final do mês eu vou fazer o convite final para você entrar para a escola e também por outro motivo, que é eu gosto de estar aqui com vocês, ele é importante eu estar trazendo valor, entregando valor. Eu sou daquela, e vocês já sabem, quem tem gente que já está sempre aqui nas salas comigo, sabe que eu não vou vender nada sem entregar valor antes. Então, primeiro eu entrego valor, vocês sempre falam comigo muito no direct. Vocês não são muito de responder minhas caixinhas de pergunta, não. Vocês vão falar comigo lá no direct. E eu converso com muitas de vocês pelo direct, e aí eu identifiquei essa dor de muitas analistas que me procuram no direct e falam: Gil, eu não consigo viver de análise. Eu me certifiquei como analista corporal e eu não estou conseguindo viver de análise. E essa frase está na mente de todos vocês. Me digam aqui no chat se isso está errado, se não essa frase está na boca de vocês. Me certifiquei, quero viver de análise e não consigo. Então, eu identifiquei muito essa dor. Falei: olha, eu vou fazer uma sala secreta específica voltada para analistas. Eu sou analista há 5 anos, né? Me tornei uma das melhores na técnica, não à toa virei professora do Corpo Explica por 2 anos, Gil, porque você saiu, porque não tem mais um time de professores no Corpo Explica. Então, assim que encerrou, eu já decidi sair, não quis esperar para ver o que ia acontecer, eu quis tocar o meu negócio. Então, ó, sim, sim, está assim. E aí, por que que a gente mudou o horário? Eu sou, assim, neurótica com horário, com compromisso, mas hoje eu realmente precisei atrasar esses 30 minutos, porque eu estava falando antes para as meninas, compartilhei ali no grupo VIP, a vida acontece quando a gente está em movimento. Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender. E talvez muitas de vocês, eu vou mutando vocês só para não ter interferência aqui, tá? Aí, quando for para liberar o áudio, eu aviso vocês. Se der tempo, se a Maia se comportar aqui e ficar bem, eu dei medicação para ela, então ela deve dormir agora. Eu liguei o ar, acho que agora ela vai dormir. Então, eu consigo, acho que, ficar uma hora e meia aqui com vocês, tá? Então, minha cachorrinha, minha não, eu dei de presente para minha filha, ela queria muito, mas, né, cachorro a gente não dá de presente e delega a responsabilidade. A responsabilidade sobre ela é minha, e meu marido deixou bem claro, você pode comprar desde que você arque com os custos e o cuidado dela. E desde que ela veio para casa, ela fica doente. E aí eu fiquei refletindo, eu orei, né? Falei, Senhor, o que que eu estou fazendo de errado? Por que que quando as coisas estão acontecendo, os problemas vêm? E aí me veio duas respostas na minha mente. Pode ter sido Deus, pode ter sido o Espírito Santo, pode ter sido a minha mente mesmo trazendo a resposta, eu não sei. Só sei que veio uma resposta muito forte. Primeiro é o meu medo dela ficar doente. O meu medo dela gerar custo, que meu marido deixou bem claro para mim. Se esse cachorro der custo, você vai ter que se virar. E eu criei essa crença, esse medo na minha cabeça. Nossa, ela não pode ficar doente. O que aconteceu nesse 1 ano e meio que ela está aqui em casa? Ela fica doente. Então eu preciso mudar minha mentalidade. Gil, por que você está compartilhando isso? Tem a ver com o cachorro? Tem a ver com a vida de vocês. Ah, eu quero viver de análise, mas eu não posso, eu não consigo, não dá. Porque mudar muitas vezes o seu estilo de vida, isso vai gerar incomodação nas pessoas que você ama. Isso vai gerar um desconforto absurdo. Vai gerar problemas. Problemas vão acontecer. Eu vou trazer uma clareza para vocês, clareza mesmo, tá? Sobre por que não é possível viver de análise. Gil, você tá louca? Não tô. Eu sou analista há 5 anos, eu sou uma das melhores na técnica no mundo inteiro, de mais de, sei lá, 30, 40, 50 mil alunos. Não à toa eu virei professora e eu não vivo de análise. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não vivo de análise, não tem como viver de análise. Eu vou dizer qual é o caminho que você precisa percorrer para construir o seu negócio, no qual a análise corporal pode ser o seu ponto de partida, pode ser o seu produto premium, pode ser, aí depende da estratégia, mas fiquem aqui comigo nessa sala secreta que eu vou trazer essa resposta para vocês, tá?
E aí eu no começo eu perguntei, né? As meninas colocaram algumas coisas aqui que eu acho interessante. Tem tudo a ver com o nosso tema, tá? Quando os problemas acontecem, é a vida te testando, Deus te provando. Mas a gente questiona, pô, Deus tem que trazer um cachorro que vai ficar um ano e meio doente? Ou pode ser o meu medo que atrai o problema, ou pode ser simplesmente a vida acontecendo. A vida acontece. E a resposta que eu tive ontem, que eu quero que vocês tenham essa clareza, é: a vida vai acontecer, os problemas vão surgir, independente se você está caminhando ou não. Só que quando você está caminhando no propósito no qual você tomou a decisão, e eu não estou nem falando de Deus aqui, eu acredito demais, eu ensino isso dentro da Empreender Sendo Você Academy. Uma vida com propósito é uma vida de propósito. Então, ontem eu dei um curso presencial que eu fui atrás para vender esse curso, para ministrar. Semana que vem eu tenho uma palestra muito importante. Quem foi lá e falou: Olha, eu posso dar uma palestra? Fui eu. Ou seja, as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu provoquei. Eu pedi tanto, eu fiquei perdido por 2 anos para Deus, para meu marido, para eu comprar um cachorro. Eu comprei. Só que eu comprei com medo. Qual é a clareza que eu falei, cara, não adianta eu ter medo. Eu preciso amar a situação, eu preciso amar esse cachorro e aceitar de que ela é responsabilidade minha, ela estando bem ou não. A gente tem medo de assumir os desafios, os compromissos. A gente assume compromisso e depois quer desistir. Ficou difícil, então não é para mim. Porque nós somos, e eu tô falando, eu falo nós porque eu me incluo também. Muito, o que que normalmente não acontece? Eu não desisto fácil das coisas. Fiquei repetindo muitas vezes para mim que arrependimento de ter comprado esse cachorro. Quantas vezes eu falei sobre isso? Não sei. Pode ser que essa minha frase esteja adoecendo ela mais. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. São reflexões. Uma coisa é certa, a sua mente ela é capaz de gerar a vida que você deseja. E tanto pode ser a vida boa, a vida ruim. Porque as decisões que você toma ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, tem a ver com aquilo que você acredita. Gil, eu quero viver de análise. O quão boa você já se tornou na técnica? Quantas vezes você se colocou em movimento para treinar essa técnica para você ficar muito boa nela? Quantas vezes você já fez isso? A gente tem que criar a vida dos nossos sonhos. Com ou sem problema, eles vão surgir de qualquer forma. E a Dir colocou uma coisa muito importante. A Dir já faz parte da escola e está sempre presente, maravilhosa. Ó, as coisas acontecem para nos tirar do caminho. Mas será? Por quê? Pode ser que eu não teria a sala secreta hoje, pode ser que eu não teria o curso ontem e ela teria pegado a doença que ela pegou igual. Só que como eu estava vivendo a minha vida ordinária, a minha vida comum, eu não iria atrelar o problema dela ao que eu estou vivendo no meu negócio. Entendem? É isso que eu quero que vocês tenham clareza. Nunca, jamais atrelem a sua vida, os problemas, com aquilo que você se decidiu fazer e acontecer em relação ao seu negócio, à sua carreira, à sua prosperidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Separem as coisas. Eu vou fazer mesmo que os problemas estejam acontecendo. Qual é a sua responsabilidade? Adequar. Hoje eu queria fazer uma sala secreta e ficar com vocês até 1 hora da tarde. Não vai acontecer. Então, o que eu fiz? Vou ajustar, ajustei o horário, vou ficar com vocês até mais ou menos 11 horas. Depois eu vou continuar cuidando dela. Que eu pensei, falei, amanhã de manhã eu continuo. Então, quem quiser amanhã estar aqui comigo de novo, eu vou abrir a sala. Amanhã ela tem veterinário, umas 8h40, consigo abrir a sala das 10 ao meio-dia amanhã. E é isso que eu vou fazer. Então, quem quiser estar comigo amanhã das 10 ao meio-dia, depois eu confirmo lá no grupo, vocês vão poder estar. E aí vai ser só para bater papo, aí sem gravação, tá? Outra coisa que a Dir colocou aqui, ó. Os problemas acontecem para a gente se fortalecer e continuar. Só os fortes continuam. É sobre isso. Se eu não tivesse palestra, se eu não tivesse sala secreta, se eu não tivesse treinamento, se eu não tivesse nada, e ela tivesse pego o problema, eu não teria atrelado as duas coisas. Poxa, por que que as coisas estão acontecendo e o cachorro ficar doente? O cachorro vai ficar doente de qualquer jeito.
A partir do momento que você atrela o seu sucesso às coisas que acontecem na sua vida, toda vez que acontecer um problema, você vai se convencer de que o sucesso não é para você. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça: a gente constrói a vida que a gente deseja. Não é porque a gente decidiu vencer, não é porque a gente decidiu viver de análise, ter uma vida próspera, uma vida abundante, ter filho, casar, que os problemas não vão acontecer. Problema tem na vida de todo mundo. Qual é a diferença que a Dir colocou aqui? Só os fortes continuam. Não é fácil. Empreender é difícil para um caramba. É muito difícil. Deus falou para Josué: vai e vai para a Terra Prometida. Tava tudo lindo lá? Não, tinha gente para guerrear, tinha gigante. Então, assim, Deus dá um propósito. O seu coração, Gil, eu não tenho fé, não tem problema. O seu coração vai te dar uma direção de um propósito. Você vai atrás dele. Vai ter gigante, vai ter problema, vai ter gente contrária, pessoas te criticando, pessoas te julgando. Qual é o ponto aqui? Continua. Ajusta a rota se precisar, mas continua. Ó, a Eva colocou aqui, eu acredito que os problemas é para a gente evoluir. Exato. O ser humano só aprende no sofrimento. A gente só cresce quando tem problema. E eu achei muito legal um vídeo que era uma mãe que parou a carreira para cuidar dos filhos. Daí os filhos estavam grandes e ela resolveu um vídeo em espanhol. E ela resolveu voltar para o mundo corporativo. E aí as empresas, poxa, precisamos de uma pessoa como você, que legal. Mas o que você fazia antes? Aí ela falava, não, ó, eu era, né, eu cuidei dos meus filhos, nananã. Beleza, ai, não, não é isso, a gente quer alguém com experiência. Aí, em determinado momento, ela reescreveu o currículo dela, colocando todas as habilidades que ela desenvolveu como gestora de um lar: resiliência, capacidade de adaptação, liderança, administração. Gente, cuidar de uma casa, a gente desenvolve habilidades para um caramba. O que a gente consegue fazer administrando um lar, cuidando de marido, de filho, de cachorro. Ontem fui levar esse cachorro 11 horas da noite lá no plantão. Porque a gente é forte, a gente consegue, a gente vai lá e resolve o problema. Independente qual seja. Se é um problema no seu negócio, se é o filho doente, se é o cachorro doente, se é o marido que tem que fazer cirurgia, a gente vai e resolve. E cada problema, cada situação nós nos tornamos mais fortes. E isso faz toda a diferença se você quer se tornar uma empreendedora de sucesso. Resiliência, continuar. E é através do sofrimento, do problema, que a gente evolui, porque a gente aprende a resolver o problema. Nós somos pagas para resolver problemas, ou para guiar as pessoas em como resolver os problemas delas. E com isso a gente se desenvolve internamente e melhora continuamente. Esse é o melhor aprendizado do empreendedorismo. É você não desistir porque ficou difícil. Vai ficar difícil. Mas o objetivo é como eu encontro a solução em meio ao problema e saio do outro lado, porque vai sair. Todo problema tem solução e toda bonança um dia vai trazer um problema. Nossa, tá tudo calmo. Fica calma, vai vir algum problema. Gil, profecia autorrealizável? Não, porque a vida acontece. E aí, uma reflexão que eu fiz não foi dessa vez, né? Isso já faz muito tempo em que eu paro para pensar nisso. Deixa eu ver só o que vocês estão falando aqui, ó. Ó, gratidão por essa aula. Mesmo com a sua cachorrinha doente, empreender dá trabalho, tem que ter muito compromisso. É isso. Então, assim, eu não sou negligente. Ela está medicada, ela está dormindo aqui, ó. Ela está dormindo, ela está quietinha, ela está bem. Porque para cuidar, para deixar ela bem, e eu fiz todo o cuidado com ela, atrasei meia hora. É compromisso, eu me comprometi com vocês. Vocês se comprometeram comigo. Eu não sou nenhuma doida. Então, a gente ajusta a rota e segue. Ó, faz sim, faz sentido, verdade. Gil, tem possibilidade de entregar uma aula sobre palestrar? Sim, isso dentro lá da Empreender Sendo Você Academy, tenho a biblioteca de ferramentas em que eu vou dar uma palestra sobre NR1 que as minhas alunas vão ter acesso. Então, normalmente, esse é o tipo de conteúdo que eu entrego lá dentro da escola, tá? Fui convidada para dar uma palestra e uma imersão de autoconhecimento. Vou levar sobre o padrão de funcionamento a sua palestra mesmo. Essa user quem é? Porque se tem a minha palestra, é minha aluna.
né? Então, dentro da Empreender Sendo Você Academy, é minha aluna, com certeza, está aqui, user, e quero colocar a minha história de vida. Tem que colocar. Dependendo do público, é importante. Você não vai colocar a sua história de vida se você vai falar no mundo corporativo. Esquece isso. E outra coisa, você só vai contar a sua história de vida se o público for o seu avatar transformado. Você está falando, eu emagreci, então eu estou falando sobre emagrecimento com mulheres que querem emagrecer. Não leve a sua história de vida se você está falando com um público muito aleatório, porque eles vão achar que é autopromoção. Palestra é sobre a audiência, igual o Instagram de vocês, tá? Vocês têm que falar sobre a dor do cliente. Por que que muito Instagram é muito ruim? Porque fica o tempo todo falando de si. Vocês não são influencers. Vocês estão ali para falar do outro. Quando você fala da dor do outro, do problema que você resolve e faz uma boa estratégia, você vai converter muito mais em venda, a não ser que o seu intuito seja ser influencer. Eu sou aluna da transição de carreira. Ah, tá. Ah, Mayara. A Cris, a Cristineia, ó, né, aqui fez a sobre a palestra. Tem uma palestra minha, né, Cris, lá dentro da plataforma, com a estrutura. E na biblioteca, a gente tem um encontro na semana que vem da biblioteca. A biblioteca eu entrego para elas todas as minhas ferramentas, minhas palestras, e eu vou colocar na pauta para a gente falar sobre isso, tá? E aí eu vou, porque eu vou dar uma palestra para vocês, a palestra que eu vou dar da NR1 na semana que vem. Eu vou fazer um encontro extra para dar essa palestra e aí eu já ensino como que eu faço as minhas palestras, mas é exclusiva para as alunas, tá? Aluna da transição de carreira é um outro produto. Então, ó, Mayara, tá na hora de vir para a Empreender Sendo Você Academy, que é o próximo passo, tá? Fiz a minha transição de carreira, estou em transição de carreira. A escola é para mim? Com certeza, tá? Então, ok, entender a questão do problema, o problema vai acontecer independente do que esteja acontecendo na sua vida. Perfeito, a escola é incrível. Então, agora eu vou entrar especificamente na parte técnica do tema aqui da nossa sala secreta. Então, né, mais uma vez, obrigada pela confiança, perdão pelo atraso. E essa sala, ela tem o objetivo de falar com vocês, analistas, né? Todas são analistas ou tem alguém que não é? Todas analistas que eu não consigo ver o rostinho de vocês, né? Acredito que sim, todas sejam analistas corporais. Deixa eu ver aqui. Sim, imagino que sim. Sim, a Feré, Paula, a Sucena, Maiara, Viviane, boa. Tá. Então, quero falar exclusivamente com vocês. A ferramenta da análise corporal é uma ferramenta incrível, mas é impossível você ter um negócio pautado apenas nela. E eu vou explicar tudo isso para vocês aqui hoje, tá? Eu acredito demais no impacto que ela gera. Ela mudou, ela deu o start de uma grande mudança na minha vida, mas não foi a análise corporal que mudou a minha vida. Foi o que eu fiz com a análise corporal depois que eu passei por ela. Só que eu não tenho como ter clareza de se eu tivesse passado apenas pela análise corporal, se eu tivesse tido a transformação que eu tive. Por quê? Porque eu me formei analista. Então, toda a informação que eu tinha na formação como analista me ajudou a fazer a transformação que eu tive na minha vida. Passar por uma análise é transformador, é maravilhoso, gera um impacto, mas ela não vai transformar a vida do seu cliente. E é isso que eu quero que vocês entendam. É um produto de alto impacto, mas vocês precisam ter o próximo passo. Ou seja, viver de análise não é possível, porque não é possível você construir uma carreira empreendedora rentável, estruturada e sustentável apenas com um único produto. E um produto que você vai vender uma única vez para o cliente. Faz sentido para vocês? Coloca aqui. Então, eu quero já trazer essa verdade importante para vocês. O problema não é a análise corporal. A análise corporal, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é necessária para muitas pessoas. Foi para mim. Foi muito. Para mim, foi impactante. Eu fiz uma pergunta para a analista. Eu falei assim, por que eu gosto de cantar? Olha a pergunta que eu fiz. Ela falou, porque você é oral. Meu maior traço é oral. E o oral gosta de coisas lúdicas, ama cantar, ama sensações. Então, por que eu falo tanto? Porque você é oral. E aí, várias perguntas que eu perguntei para ela, mas por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Eu queria muito entender a minha mente.
Eu sou aquela pessoa, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ler meu livro, né, no segundo semestre eu vou lançar ele, tem uma parte bem técnica, que é o método Empreender Sendo Você, e tem uma parte inicial que lê quem quiser, que é a minha história. E na minha história eu conto que eu me via como um brinquedo quebrado. E sempre acreditei nisso, que eu era um brinquedo quebrado, por vários fatores que eu conto lá no livro. Quando eu fiz a minha análise corporal, eu entendi, eu não sou um brinquedo quebrado. Eu tenho, meu percentual de emoção é muito alto. A minha tendência à dependência emocional é quase 70%. Então, eu sou uma pessoa que sente a flor da pele tudo. Vocês não têm noção como eu fico triste, como eu fico feliz, como eu sinto muito além da grande maioria das pessoas. E como foi um alívio eu descobrir isso. Foi bom demais. Só que tá aí, o que que eu faço com isso? Se eu tivesse passado apenas pela análise corporal, eu tinha bugado. Tá, o que que eu faço com isso? Qual é o próximo passo? Não, acabou. É isso. A análise é isso. Tchau para você. Ó, faz sentido sim, porque eu já fiz a análise, a cliente disse que foi muito bom, mas tinha muita informação para ela digerir sozinha depois. Exatamente, Maia. Faz muito sentido. Eu atendi uma cliente que queria um acompanhamento. Falei da chave mestre, pois não foi o suficiente. A chave mestre tem um problema sério. Ela resolve um problema por vez. Então, o que acontece? Você traz um monte de informação que ela precisa digerir depois, que ela precisa saber lidar, e você não tem um próximo passo para vender para ela. Vocês estão deixando o dinheiro na mesa. Ó, quando eu adquiri a análise, eu achei que ia vender bastante. Então, só entre nós. Não é verdade, não tem como. Não tem como. Como que eu faço, Gil, para vender? Você precisa construir o seu negócio a partir de uma dor, de uma solução, no qual a análise corporal faz parte de um processo. Pô, Gil, você vende atendimento único? Sim. Quando a pessoa ela quer fazer uma transição de carreira e ela quer entender qual é a melhor carreira para ela. Ponto. A minha análise ela é focada em carreira. Aí eu consigo fazer uma análise, depois eu dou um atendimento 30 dias para falar assim, eu fiz esses dias com uma menina de 18 anos. Gia, eu não sei se eu faço ciência da computação ou engenharia da computação ou gastronomia. Ela tinha essas três dúvidas. Eu falei, então tá. Fiz a análise corporal dela, disse o padrão de funcionamento dela, falei quais são, pedi para ela depois de tarefa, que a gente tinha um encontro depois de 30 dias, falei, eu quero que você avalie prós e contras de cada carreira e fui explicando dentro do padrão de funcionamento dela como era cada um dos pontos. Ela fez o dever de casa, voltou, a gente já definiu que gastronomia não tinha nada a ver com ela, era o hobby do traje de caráter oral dela, que queria comer, experiência, mas ela não gostava de cozinhar para os outros. E aí, ela, conforme o padrão de funcionamento dela, ela chegou à conclusão de que ciências da computação era o melhor dos mundos, mas ela tinha uma tendência à dependência emocional alta, no qual ela queria fazer engenharia para agradar os pais. 18 anos. Imagina como essa menina está feliz de poder tomar uma decisão a partir de como ela funciona e como ela vai ter muito mais sucesso nessa carreira. Beleza. Gil, eu quero um acompanhamento com você de carreira. E o que que eu tenho? Eu tenho a mentoria. Eu tenho um processo de coaching. Eu tenho outras ferramentas que eu posso construir uma mentoria, um processo de coaching. Na verdade, eu misturo tudo. Eu uso terapia, coaching, mentoria num processo que eu utilizo com o cliente ao longo de 3 ou 6 meses. E eu trago ainda muita parte do empreendedorismo. Então, eu criei o meu método, eu tenho o meu método, no qual eu utilizo com essa cliente que quer fazer, que quer continuar a carreira. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não dá para vender apenas análise corporal. Ó, na minha pequena jornada de analista, eu percebi que o cliente precisa de um apoio depois. Exato, Eva. Acredito que a grande sacada é uma mentoria. Existe diferença, tá? Entre terapia, coach e mentoria. Nem todas vocês podem ser mentoras. Todas podem criar um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional. Isso vocês podem. Com as ferramentas certas, vocês podem. Gil, por que nem todas nós podemos ser mentoras? Porque o mentor é aquele que já viveu a jornada, ele sabe todo o caminho e ele é um bom conselheiro.
O mentor, ele não é aquele que pega na sua mão e faz junto com você. Ele vai te dar bons conselhos e ele vai dizer, vai por aqui, vai por ali. Mas tem pessoas que elas não estão prontas para uma mentoria. Ela precisa de um acompanhamento próximo. Ela precisa que você saiba fazer as perguntas certas para que ela, através do padrão de funcionamento dela, descubra o que ela precisa fazer para ir para o próximo passo. O que ela faz com toda essa informação que ela adquiriu na análise corporal? E isso a formação da análise corporal não entrega para vocês. Entendem? Entendem por que não é possível viver de análise corporal? A análise corporal não é o problema, ela é poderosa, ela é necessária. Porém, ela precisa fazer parte de um modelo de negócio que é construído ao redor dela. O meu negócio ele é construído ao redor do atendimento da análise corporal. Eu tenho a análise, depois ela pode, se ela quer empreender, ela pode me contratar como mentora de carreira empreendedora dela, ou ela pode vir para Empreender Sendo Você Academy, que é a minha escola de empreendedorismo. Pode ser um grupo, poderia ser um grupo de coaching, poderia ser um grupo de mentoring, de mentoria. Poderia. O que eu estou querendo que vocês entendam? Vocês precisam ter uma esteira. Eu preciso que vocês tenham uma esteira de produtos com um negócio que, dentro da solução que a análise corporal vai gerar, na transformação que vocês escolhem gerar, vocês tenham um próximo passo. Ok? Só que mentoria é para quem tem anos de carreira. Aí muitas de vocês, nossa, Ju, eu era dentista e fui para a área do desenvolvimento humano. Comecei agora. Você ainda não tem a jornada pronta, mas se você é analista certificado, você sabe aplicar uma técnica. É só aprender as próximas e construir uma lógica a partir do que você entender com a sua cliente e conduzi-la nesse processo. E é isso que eu entrego dentro da Empreender Sendo Você Academy com a biblioteca. A biblioteca são 27 ferramentas que eu utilizo. E eu estou aos poucos treinando as meninas na segunda-feira que vem. O que nós vamos fazer? Eu vou ensinar uma ferramenta que vocês podem criar um processo de 3 meses usando essa única ferramenta. E eu vou dar uma devolutiva ao vivo. Eu vou ensinar para as meninas como eu faço devolutiva. E a minha devolutiva, ela é diferenciada. Analista corporal pode se intitular terapeuta? Terapeuta é aquele que analisa o passado e vai resolver as dores do passado. O analista, o que você faz é um processo terapêutico. Analista corporal é analista corporal. Eu não chamaria de terapeuta se você não tem uma outra formação como terapeuta. Eu sou analista corporal e terapeuta TRG. Eu sou analista corporal e terapeuta do não sei o que, do sei o que lá. Beleza. É melhor chamar de treinador, de coaching, de não sei. Aí tem que pensar, porque a profissão análise corporal, ela é análise corporal. Eu sou analista corporal. O analista comportamental. É melhor se chamar de analista comportamental do que terapeuta, porque você não trabalha terapia. Você faz um processo, uma sessão terapêutica de alto impacto. Isso que a análise corporal é. É a minha visão, ok? Corpo Explica fala que você pode se chamar de terapeuta. É a minha visão, tá? Você faz análise das alunas que começam com você? Na escola não, porque o valor é incipiente. Agora, hoje a minha análise ela é R$ 1.000. As alunas têm 50% de desconto. Algumas alunas entram na escola e contratam a análise comigo com 50% de desconto, algumas não, né? Porque quanto que é a escola? 12 vezes de R$ 97. É uma pizza no final de semana. Então, não engloba. Quanto custa para as alunas fazer análise corporal comigo? Atendimento de 2 horas. R$ 500, porque vocês ganham 50% de desconto, tá? Vamos continuar aqui. Então, por que que muitas de vocês não conseguem viver de análise? Qual é o erro que vocês estão cometendo? Que trava o crescimento financeiro? Você já respondeu? Ainda não, tá? Ainda não. Tenho certeza que muitas de vocês são incríveis como analistas. Tenho certeza. Não sou ainda, é só treinar e você vai ficar muito boa. E dá para transformar na análise corporal em um negócio? Dá. Com múltiplas fontes de renda? Dá. Dá para crescer com previsibilidade? Dá. Só que você tem que saber fazer isso do jeito certo. Então, fica aqui comigo até o final que eu vou trazer essa resposta para vocês, tá?
Porque o problema nunca foi falta de capacidade, mas é de estrutura. Muitas de vocês não têm estrutura. E os módulos de marketing, vendas que tem lá, não entrega isso para vocês. Talvez vocês fizeram curso de marketing e vendas em outro lugar, mas se você tivesse essa resposta, você já estaria vivendo, né, dessa formação, tá? Então, eu quero. Deixa eu ver. Gente, aqui é a Cris vendendo. Ó, não entrega mesmo, tá? Não entrega, porque entrega coisas aleatórias. O que eu ensino na escola é aquilo que eu aplico no meu negócio há quase 10 anos. Então, eu só ensino aquilo que eu aplico, aquilo que eu sei que funciona. Para vocês terem uma ideia, o meu faturamento mês passado foi 16 mil reais. O faturamento desse mês deve girar em torno de 12 mil. Gil, tudo isso foi análise? Não, mas uma boa parte sim. Eu fui contratada para fazer 50 análises. Então eu fiz muita análise. Mas dá para viver só de análise? Não, porque não é toda hora que aparece um projeto para fazer 50 análises de colaborador. Isso vai acontecer de vez em quando. Talvez a cada 3 meses eu tenha essa demanda. Mas às vezes eu faço uma, duas, três, 5 análises no mês que eu vendi para as minhas alunas que querem um próximo passo. Então, muitas de vocês querem, se dedicam, estudam, mas não estão conseguindo transformar a análise numa renda consistente. Por que isso acontece? Porque vocês estão tentando vender um único produto. Eu achava que ia vender muito. Quando que você vai vender muito? Quando você tem milhões de dinheiro para investir em comunicação, marketing, processo comercial, time comercial. Você consegue fazer isso hoje? Vocês conseguem fazer campanhas de marketing, tráfego pago, fazer live todo dia, toda semana? Conseguem ter time comercial? Por que o Corpo Explica conseguiu? Porque eles investiam milhões, vocês não têm noção, eram milhões para vender uma formação. E eles vendiam e eles geravam muito desejo sobre a análise corporal. Porque é poderoso. Eu jamais vou questionar o produto é muito bom, mas ele é um único produto. Só que o que eles vendiam? Eles vendiam uma formação, ou seja, uma profissão. Melhor dos mundos é quando a gente quer vender uma profissão, porque as pessoas estão querendo, nesse momento, fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Então, análise corporal, inclusive o Corpo Explica, vende análise corporal como um ponto de partida para uma profissão. Você passava pela transformação, comprava o produto, mas se formava. Quando você vende só análise corporal, você não tem o próximo passo. E isso fragiliza o seu negócio. E aí tem um outro ponto importante. Se essa for a sua única fonte de renda, o que acontece? Eu tenho quanto que eu preciso de vender, já vamos supor, você está vendendo R$ 300 a sua análise. 300 vezes 5, vezes 4, vezes 4. R$ 300, se você atender 5 pessoas todos os dias, o mês inteiro, dá para fazer R$ 24 mil. Atender 5 análises. Você vai trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, que nem uma doida. Que tempo vai ter para você fazer estratégia de marketing, vendas, fazer sessão estratégica, fazer live, sessão para fechamento, suporte para os clientes, mandar informação, fazer relatório? Quanto tempo? Então, assim, o máximo potencial, se vender a R$ 300, tá? É 24 mil. Só que hoje não é possível fazer isso. Por quê? Quem vai te gerar essa demanda? Como que você vai conseguir 5 pessoas por dia? Os analistas que atendiam na banca, eu atendi muitos anos na banca do Corpo Explica, a demanda vinha deles. Eles investiam milhões e caía 5 atendimentos por dia para mim. Tranquilo. A venda foram eles. Só que eles pagavam um valor muito mínimo para nós. Por quê? Porque no cálculo eles já fizeram o cálculo. Se eles vendessem a análise a R$ 1.000, o que sobra de lucro, tipo, é R$ 100. Então, não tem como. Ó, não dá. Se vendesse tudo isso, seria ideal. Só que, a não ser que você tenha um time de marketing, um time de social media, social selling,
SDR, closer, todo esse time fechando o negócio para só você atender. Não tem como. Não tem como. Um negócio, e a vender a R$ 300 não sustenta. Aí você teria que vender a R$ 1.000. Para pagar esse time todo, quanto você acha que sobraria para você? Muito pouco. Ó, como sou terapeuta, inicio o processo de terapia com análise, não vendo nem análise, uma análise por dia. É isso. Porque nem todo mundo vai precisar e vai querer análise. A análise pode fazer parte do seu processo e você nem fala que você vai fazer análise corporal. Um processo terapêutico no qual você vai cobrar R$ 3.000, processo terapêutico que vai durar 3 a 6 meses, não sei, 3.000, 5.000, não sei qual é o processo. E no meio do caminho, olha, eu vou precisar fazer sua análise corporal. Por quê? Por que que a análise corporal é tão poderosa para quem é terapeuta? Porque tem dores e tem problemas que é o padrão de funcionamento que vai responder. O terapeuta tem que ficar lá um tempão investigando, investigando, e a pessoa não quer falar e ela não fala as coisas direito. A análise corporal o terapeuta começando pela análise corporal, ela não precisa fazer metade das perguntas que ela faria para descobrir por que que a pessoa tem o problema que ela tem. Só que para ela sair do lugar, para ela resolver esse problema, ela vai precisar de você. Entende? Ó, pensando em fazer psicologia, sou terapeuta em reflexologia para agregar valor. Fazer psicologia Vamos lá, eu sou. Depende, cara, ficar 4 anos numa faculdade depende muito. Tem que é um caso bem à parte. Assim, não vale, Gil, mas vamos supor que assim, dependendo da tua idade, do quanto tempo. Porque psicologia não pode mais fazer EAD, tá? Psicologia, medicina, algumas profissões você não pode mais fazer à distância, tem que ser presencial. Hoje, vale a pena você ficar 4, 5 anos estudando todos os dias à noite para ter uma profissão, que às vezes você faz uma boa formação como terapeuta. Qual formação de terapeuta eu indico? A do Ítalo Marcilli. Eu indico de olho fechado. Eu fiz a de 12 camadas e tem o terapeuta do Ítalo, que daí é a formação completa. Inclusive, ele tá com. Não é. Ninguém tá me pagando para isso, tá? Então, às vezes, cara, eu quero ser terapeuta. Eu quero resolver os BOs das pessoas. Faz a formação do Ítalo Marcilli. Não precisa ficar 5 anos numa faculdade de psicologia. Eu quero trabalhar com psicologia organizacional. Eu quero trabalhar com transtornos. Eu quero trabalhar com o bipolar, com o depressivo, com o suicida. Eu quero trabalhar com essa galera. Cara, faça psicologia. Não tem ninguém melhor que o psicólogo para lidar com essas patologias. Não, eu quero ajudar a pessoa a se conhecer, trabalhar autoestima, emagrecimento. Não precisa fazer psicologia, entende? Nós precisamos dos psicólogos, principalmente quando a pessoa tem depressão, tem ansiedade crônica, ela tem problemas que é o psicólogo que vai ajudar junto, talvez até com um psiquiatra. Então, entenda qual área você quer atuar para ver se vale a pena fazer psicologia, ok? Ó, essa é a minha questão. Tempo para produzir conteúdo, gerar venda, atender, ser mãe, dona de casa. Aí que tá. A gente tem que fazer. Não tem outro caminho. Então, vocês entendem que é inviável vender um único produto. Eu tenho que gerar muito conteúdo para vender um único produto para uma pessoa toda vez. Custa muito caro. A gente tem que ter produtos e estrutura que a gente venda várias coisas para o mesmo cliente. Então, a análise corporal não pode ser essa única fonte de renda. Então, você vai precisar buscar. Isso que eu quero que vocês entendam. E ninguém ensina. Se alguém já te ensinou isso, beleza, que bom. Mas eu não vejo ninguém falar isso. Vender análise corporal é buscar novos clientes o tempo todo. Isso é exaustivo, gente. Vocês têm mais o que fazer do Por que isso que é bom ser maluco também. gerar um caminhão de conteúdo e live e estratégia e sessão. Cara, não dá. Não dá. É todo mês. E aí, qual é o desespero? Todo mês você recomeça do zero. Todo mês você precisa divulgar, convencer, explicar, captar, fechar. Isso gera muito cansaço, ansiedade e instabilidade financeira, porque custa caro atrair um novo cliente todo dia. Custa muito caro, a não ser que tenha um ticket, a não ser que você venda uma análise a R$ 5.000. Mas é um produto de um atendimento de 1 hora e meia, 2 horas. Mesmo assim, a pessoa pagando R$ 5.000 para você, tem que ter uma continuidade, não tem como, porque é muita informação para a pessoa absorver.
em um único atendimento. E aí, para valer a pena fazer tudo isso, como eu falei, você tem que cobrar muito caro. Mas quem vai pagar 5 mil reais numa análise? Agora, as pessoas pagam 5 mil reais num processo terapêutico de 6 meses? Pagam. E a análise corporal é o ponto de partida. Então, a pessoa, muitas vezes, vocês se veem assim, nossa, análise corporal não dá, o mercado tá ruim, tá saturado, ninguém valoriza. Ou vocês se questionam assim, acho que eu não tenho perfil para empreender. Mas muitas vezes não é nada disso. O erro está no modelo de negócio que vocês estão construindo, é um modelo de negócio fraco. Porque tem um único produto que vocês têm que captar cliente o tempo todo. Vocês precisam ficar desesperadamente gerando conteúdo, e é conteúdo aqui, conteúdo ali, é TikTok, é YouTube, é Instagram, ou muitas de vocês não conseguem fazer. Malemar conseguem aparecer nos stories, como eu. Só que hoje eu tenho múltiplas fontes de renda e eu não falo só com o Instagram. As minhas clientes não vêm só do Instagram. O Instagram, eu atraio o cliente para a escola. Consequentemente, muitas de vocês podem procurar a Gil, eu não quero a tua escola, mas eu quero que você faça a minha análise. Pode acontecer. Quando eu terminar a sala secreta aqui, vocês me procurem. Gil, eu quero que você faça a minha análise corporal para você me dizer qual é a melhor carreira para mim. Como eu fiz aqui, uma explanação muito superficial com a questão da psicóloga. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Ó, uhum. Ó, mesmo problema por aqui, ainda sou CLT, pouco tempo para fazer tudo isso. É isso, Virgínia. Não dá. E o conteúdo tem que ser estratégico e tem que valer a pena. Você precisa conduzir o cliente num funil de vendas, ter uma estrutura comercial bem desenhada, que pode ser só você. Não tem problema você ser CLT e atender à noite. Mas é importante que você, por exemplo, no final de semana, tire o sábado de manhã para gravar todos os conteúdos, programar a sua estratégia de marketing e vendas que você vai aplicar durante a semana, reservar horários no qual você vai fazer uma venda estratégica, uma sessão de 30 minutos para matar as objeções daquelas pessoas que você impactou com o seu conteúdo. Tem que fazer social selling. O que é social selling? As pessoas que estão curtindo, comentando, mandando direct, você convida elas para estarem mais próximas de vocês. Como eu faço o grupo VIP? Eu levo vocês todas para o grupo VIP e eu faço ali o que eu quero. Então, vocês estão no meu ambiente. Eu tiro vocês do Instagram, seja da onde for, todos vocês estão no mesmo canal. Então, se eu for fazer uma sala secreta, um workshop, eu consigo vender para vocês lá. Eu consigo, às vezes, eu mando mensagem no direct de vocês, no particular, no privado. E é eu mesmo que mando. Então, quando eu tenho tempo, eu defini na minha estratégia, não, eu quero vender a escola, eu quero vender a análise corporal. Então eu pego vários dos meus produtos e eu tenho a minha audiência. Meu grupo VIP tem mais de 100 pessoas. E ali é um grupo de pessoas interessadas na Gil Zanella. Tem gente que, sei lá, tá mais de 3 anos, 5 anos naquele grupo. Aquele grupo é bem antigo. E a pessoa tá lá. Em algum momento ela vai comprar de mim. Só que vocês produzem conteúdo sem estratégia. Não tem um link na bio. Não tem um grupo VIP, não tem uma newsletter. Vocês acreditam que a pessoa vai ver um vídeo de vocês, vai falar assim: ei, eu quero comprar. Não é assim que funciona. Então, a análise, ela não pode ser um produto de recorrência natural. Por quê? Porque ela não tem um próximo passo. Dá para vender análise para várias vezes para a mesma pessoa? Dá, mas a pessoa vai ficar o tempo todo te fazendo perguntas e dando resposta? Não, ela quer mudar a vida dela. Consciência traz alívio, mas não gera ação. Você tem que ser a pessoa que tira a pessoa do ponto A e leva para o ponto Z. E a maioria das pessoas, 99% das pessoas, vão fazer análise uma única vez. Elas podem indicar você? Podem. Eu já recebi várias indicações. Muitas vão voltar depois de muito tempo. Ah, eu quero uma nova devolutiva. Mas vai ser daqui a 6 meses. Ah, teve uma mudança na minha vida aqui, eu queria que você falasse de novo comigo. Mas não leva a pessoa para ação. Então, não dá para viver de análise corporal e pagar suas contas. Senão, é igual você construir um negócio respirando pelo aparelho. A não ser que você tenha muito dinheiro, construa um time de marketing, vendas comercial, beleza. Aí tá tudo certo. Mas não é a realidade da maioria de vocês. Ó, eu defini meu avatar, quero trabalhar com emagrecimento. Eu emagreci 30 quilos, você é o avatar transformado. Maravilhoso, Paulo. Antes mesmo de conhecer a análise corporal.
Como a análise corporal potencializa. O que você fez para emagrecer 30 quilos? Cria um processo. Dentro da Empreender Santo Você Academy, eu ensino isso, tá, Paula? Como você pega o processo que você fez, transforma num processo no qual você começa com a análise corporal, trazendo clareza para a pessoa qual é a função do excesso de peso, e você, mas Gil, eu passei por nutricionista, você pode ter parceiros. Mas algo você fez na sua mentalidade, na sua ação, na mudança de hábito que fez você emagrecer 30 quilos. Tem gente jogando dinheiro fora com aquela porcaria do Mondiaro, daquelas canetinhas, e que a vida delas não vai mudar. Por quê? Porque aquele negócio tira a compulsão. Aquelas canetas, elas vão tirar a compulsão, elas não vão resolver a mudança de hábito, elas não vão resolver a dor, a necessidade de destaque, de proteção, de força. Entende? Você é a solução na vida dessas pessoas. Qual é o processo que você fez? Crie um processo que você fez que seja replicável para outras mulheres. Ó, muita gente pagaria por isso. A Fernanda, atualmente sou técnica em enfermagem, pensei que conseguiria fazer transição de carreira para análise corporal. Porém, não consegui. Por quê? Porque, beleza, eu sou enfermeira, dá um trabalho, fazer a transição, o que você tem que fazer? Esse caminhão de conteúdo, de produção, para vender uma coisa que você tem que estar o tempo todo atraindo novos clientes. Até porque você não é fácil captar cliente todo dia. É isso. E qual é o problema de captar cliente todo dia? É que você tem que captar cliente todo dia para vender uma única coisa. E aí você vai vender R$ 500. Acabou. Aí amanhã você tem que captar um novo cliente para vender mais R$ 500. Ó, depois da análise eu entendi o que eu fiz para poder emagrecer. Perfeito. Ó, já tem um mês que comecei divulgando análise corporal, hoje briguei com o chat GPT. Por isso que eu briguei, só faz o que ele quer, ele é fofinho. Dentro da Empreendendo Você Academy tem a Polar. A Polar, ela é brilhante, e aí ela resolve esse problema de divulgação. E também tem o Sirius, né, que eu vou entregar para as meninas também, que são 2 agentes para usar para destravar essa parte da comunicação. Preciso aprender a fazer isso, tornar a minha evolução um processo. A Empreender Santo Você Academy entrega isso. Módulo 1, 2 e 3. Você cria o seu método, o seu processo a partir de quem você é, a dor da sua cliente, da sua potencial cliente e como você construir o seu método, tá? E isso é a parte inicial do método Empreender Sendo Você que eu ensino dentro da escola, tá? Vamos lá. Tem mais, então, eu tô com o meu roteiro aqui, ainda tô na página 2 ainda, meninas. Vamos lá. Não quero, deixa eu ver o horário aqui. Tamo aí, vamos lá. Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido? Show. Josi, sua linda, agora que eu vi você. Saudade de você. Vamos lá, vamos lá. Existe uma segunda confusão, tá? As pessoas confundem a profissão com o negócio. Você pode ser uma excelente analista corporal. Isso não significa que você tem um negócio lucrativo. Então, uma coisa é você dominar a ferramenta, e isso é imprescindível. Eu falei isso para as meninas da escola. Você tem que ser obcecada por ser excelente. Não é perfeição, ok? Isso é uma coisa que eu sempre fui, obcecada em ser excelente, ser uma excelente professora, uma excelente analista, uma excelente tudo, tudo. Eu sou obcecada por ser excelente. E por quê? Porque quando a gente é excelente, a gente gera transformação. A gente é indicada, as pessoas querem comprar da gente, elas veem que a gente é diferente, que a gente tem vontade de servir. As pessoas querem ser apenas boas, eu quero que vocês se tornem obcecadas em ser excelente. Mas não adianta ser excelente se isso não vai significar ter um negócio lucrativo, e eu já falei para vocês. Tem que dominar a ferramenta? Tem que, mas também tem que dominar posicionamento, marketing, vendas, esteira de produtos, como reter o cliente, como fazer o LTV do seu negócio, como vender várias vezes para o mesmo cliente. Isso vocês precisam dominar. E é isso que vocês não dominam e é por isso que vocês não vivem de análise. Então, eu quero que vocês guardem essa frase: a análise corporal pode ser o coração do seu negócio, mas ele não pode ser o seu negócio. Não tem como. Viver de análise não existe. Se algum analista vive de análise, por favor, se manifeste. Eu vou engolir a minha língua se alguém falar assim, ó, vou ficar quieta. Eu vou falar assim, olha, eu estava errada. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu estava errada. Mas não dá, não tem como. Então, o que trava o crescimento financeiro de vocês?
É vender uma entrada sem dar continuidade. Isso vocês já entenderam. Então, o profissional vende análise. O cliente faz, se emociona, tem clareza, entende o padrão, se sente visto, aí depois ele vai embora. E aí acabou a relação comercial de vocês. E Kotler dizia, 5 vezes mais barato vender para o mesmo cliente do que vender para um cliente novo toda vez. Entenderam o problema? Vocês investem muito tempo para atrair um único cliente, conquista a confiança, entrega valor, cria conexão. Mas e aí? O que você vai vender depois? Você não tem nada para vender. Aí você não tem nada para vender. Meu, de novo, lá vai fazer vídeo. Gente, isso é exaustivo, é desesperador. Não tem como. Não tem como viver assim. Eu não aguento, não. Eu não sou essa pessoa. Por isso que eu faço várias coisas. Eu vendo para empresa, eu vendo palestra, eu vendo treinamento, eu vendo análise corporal, eu vendo mentoria, mentoria de liderança, eu vendo um monte de coisa. Porque eu preciso de um negócio que eu faça várias coisas. Porque se eu for atender, eu fiz no último mês 50 análises, né, nos últimos 30 dias. Cara, é exaustivo demais, me suga muito. De vez em quando eu vou fazer isso, óbvio, esticar o elástico e dedicar, beleza, mas não, eu amo. Ó, ontem eu dei um curso, hoje eu tô aqui com vocês, aí amanhã eu faço uma análise, aí outro dia eu tô fazendo outra coisa. Esse é o melhor dos mundos pra mim. Esse é o negócio dos meus sonhos, que me dá um faturamento entre, sei lá, como eu falei, mês passado foi 16 mil, esse mês vai mais ou menos em torno de 12. Como vai ser mês que vem? Não sei, porque vida de empreendedor é assim. Não sei. Agora, eu tenho estratégia? Sim, eu dei o curso de ontem. Eu já estou mirando uma empresa lá para eu fazer consultoria de vendas com IA. Aí, na semana que vem, eu vou dar uma palestra. A minha ideia é vender pelo menos uns 3 diagnósticos de risco psicossocial para aquelas empresas. E eu quero vender treinamento para liderança. Eu tenho um workshop já previsto para o final do mês. E eu vou vender online o curso Como Vender com Inteligência Artificial para convite para a escola. Então, eu já tenho toda a estratégia comercial do mês de maio. Eu já sei que ações eu vou fazer para gerar o meu faturamento, que o meu faturamento dos sonhos é 10 mil por mês, entendem? O que eu vou fazer em junho, eu vou planejar em maio. O que você planejou para fazer o faturamento que você deseja? Você já tem o seu plano? Eu já tenho. Ele está desenhadinho, é só implementar. Agora, se você não sabe que produto você tem para vender, que estratégia de marketing comercial você vai fazer, qual vai ser a rotina de vendas que você vai fazer, que tempos disponíveis para entregar que você tem, vai dar problema. Aí vocês ficam frustrados achando que empreender não é para vocês. Gil, comecei a fazer o que você me indicou na sala secreta passada. Está bem fluido agora. Ah, que verdade. Porque os conteúdos de acordo com a minha vida é muito bom e eu vejo que gera mais identificação. A Eva, ela tem um canal, é isso, né, Eva? Com 60 mil inscritos no YouTube. Eu falei, você é o seu produto. No caso dela é diferente. Ela vai gerar muita conexão com a audiência, mas ela precisa em algum momento fazer algum conteúdo sobre aquilo que ela vende. Ela não pode só vender a imagem, ela pode ganhar, fazer dinheiro tanto com a imagem dela, com empresas pagando ela como influencer, mas ela também pode, olha, eu vendo tal coisa. Quem faz isso maravilhosamente bem é a Valesca Bruzzi. Ela faz isso, acho que melhor que ninguém. E eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Gente, ela vende link da Shopee, mentoria, ela tem uma agência, ela é a minha maior inspiração sobre múltiplas fontes de renda. Só que ela vende várias coisas para a mesma audiência, ela criou uma comunidade. E é isso que todos vocês precisam fazer. Vocês precisam encontrar qual é a tribo de vocês. Qual é a sua tribo? A tribo do emagrecimento, a tribo do relacionamento, a tribo da carreira empreendedora. Descubra qual é a sua tribo e seja a líder da sua tribo. A sua audiência, você tem que falar com a sua audiência como se fossem todas as suas melhores amigas, como eu faço aqui com vocês. Eu não tô falando assim, lógico que eu quero vender, lógico que eu quero todos vocês na minha escola, é óbvio. Mas eu falo com vocês como se eu estivesse conversando com as minhas alunas, como se eu estivesse conversando com a minha melhor amiga. Por quê? Porque vocês são a minha tribo, vocês fazem a mesma coisa que eu, vocês são apaixonados, a gente pode falar de traço, a gente pode falar de família, de filhos, vocês vivem a mesma coisa que eu. Então, qual é a sua tribo? Construa, construa. Eu já falei isso algumas vezes. A escola surgiu de uma frase que meu marido me disse. Eu falei, poxa, eu queria tanto um ambiente que fosse assim, assim, assim. Ele olhou para mim e falou, por que que você não cria? Eu falei, pô, é verdade, né? Fui lá e criei. Eu criei o ambiente que eu queria para mim.
Qual é o ambiente que você gostaria de estar e que no qual você vai ser a líder e tem um monte de pessoas iguais você que gostariam de caminhar com você? E isso vai fazer você vender várias vezes para o mesmo potencial cliente. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão vender análise para esse povo, vocês vão vender grupo de coaching, grupo de terapia, de mentoring, daquilo que vocês forem criar. Eu estou pedindo inspiração, né, para Deus, porque eu quero criar uma profissão que não existe. Essa profissão está na minha cabeça, eu só não achei um nome para ela. Eu acho que a hora que eu achar um nome para essa profissão, eu acho que eu crio a minha formação. Que hoje é a biblioteca. A biblioteca são as minhas ferramentas que eu disponibilizo para vocês usarem, mas eu quero formar vocês, mas isso ainda não existe. Se alguém tiver uma ideia de um nome para essa profissão, porque é uma mistura de terapia, coach, mentoring e fada madrinha. É uma mistura de tudo que eu faço e que dá muito certo, porque dá resultado. Eu quero ensinar isso para vocês hoje, ainda é a minha biblioteca de ferramentas, ok? E aí, outro ponto importante: quando o cliente compra uma vez e some, ele pode continuar te seguindo, mas ele fica lá, órfão. Qual é o próximo passo? E aí você não cresce. O cliente até ele deixa de te seguir. Por quê? Porque você já entregou a solução. E aí seu Instagram não cresce, sua audiência não cresce, seu negócio não gera fôlego, previsibilidade. Então, muitas vezes vocês acham que precisam de cada vez mais seguidores, eu preciso viralizar. Muitas de vocês, se viralizar, vocês estão lascada. Porque se você viralizar e 1.000 pessoas te pedirem para fazer análise corporal, você consegue atender 1.000 pessoas hoje? Não, não consegue. Ou consegue? Me diz aí. Se você viralizar, teu vídeo tiver 1 milhão de visualizações, forem as pessoas no seu Instagram hoje e falarem, eu quero fazer uma análise corporal com você, você tá lascada. E aí muitas de vocês não viralizam por causa disso. Vocês entenderam o problema? Agora, se você tiver um produto em grupo, um curso gravado, um processo no qual você pode enfiar 1.000 pessoas lá dentro, você vai viralizar. Entende? É isso que vocês precisam construir, a sua comunidade. Gente, construir um produto comunidade é muito gostoso, é muito legal. É que eu sou professora, eu não sou a pessoa de ter a minha comunidade. Eu até tentei fazer, mas não deu certo. Mas não se inspirem em mim nesse caso. Eu criei a minha escola porque eu amo ser professora, eu amo ensinar. Mas criem a sua comunidade. E comunidade, inspirem na Samia Marcilli. A Samia Marcilli, ela tem a maior comunidade de maternidade do Brasil. E ela faz o quê? Ela grava 2 aulas, ou uma aula por semana, e a comunidade é dentro da plataforma. Aí ela tem as aulas ao vivo, os podcasts gravados. Gente, ela tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas na comunidade dela. Comunidade Samia Marcilli. Lógico, ela tem marca para isso. Pode ser a comunidade Emagreça Já, comunidade Mulher em Ação, sei lá, sei lá. Aí você precisa fazer o quê? Dentro da Empreender Sendo Você Academy, módulo 2, eu ensino vocês a fazerem pesquisa, tanto com IA, que é com a Polar, que é a IA de vocês, né, das alunas, quanto fazer pesquisa com as pessoas, para você descobrir. E aí, uma indicação de livro, o livro Tribos, assistam, leiam, assista, resumo, não sei. Leiam o livro Tribos. Isso vai fazer com que vocês tenham um produto que vocês conseguem em um mês enfiar 1.000 pessoas lá dentro. Dessas 1.000 pessoas, parte delas vão querer um processo com você mais próximo, pode ser em grupo, parte delas vão querer um processo terapêutico com você. Aí sim, o dia que você conseguir colocar 1.000 pessoas na sua comunidade por mês, você pode cobrar 3 a 5 mil reais a sua análise corporal. Entenderam? Entenderam? É assim que funciona. Gil, comecei a falar aqui, ó. Vendi algumas análises através dos vídeos. Coloca o link em todos os vídeos. Foi isso que eu falei pra você fazer, né? Coloca o link da análise em todos os vídeos. E viu? Funciona. Certo? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? É isso? Ou tá bugando o cérebro de vocês? Coloca aqui pra mim, tá? Então, o que eu quero que vocês mudem a identidade profissional. Você não é uma analista, você é uma empreendedora. Você é uma empresária de transformação. Você é um agente de transformação, um agente de desenvolvimento, de mudança. Não sei, isso que eu falei, eu fico pensando no nome dessa profissão. Análise é a ferramenta dentro do seu ecossistema. Você
é alguém que transforma, que muda, que leva a pessoa para um próximo nível. E você pode criar o nome que você quiser. Só tem que ter claro o que que você faz. A gente se chama de terapeuta, mentor, coach, porque são profissões já bem estabelecidas no mercado. Como elas são estabelecidas, quando eu falo eu sou terapeuta, a pessoa já, tá, eu sei o que você faz. Você fala análise corporal, dá dissonância cognitiva. O que que é? Hã? O que que é isso? Aí a pessoa não quer comprar porque ela não entendeu o que você faz. Então tem que ter muito claro aquilo que você faz, tá? E aí você precisa criar a jornada do seu cliente. Que jornada? Descobrir qual é a minha tribo, qual é a transformação que eu gero, qual é o caminho que essa pessoa percorre para comprar algo e o que que ela quer comprar depois. Vocês precisam descobrir. Porque a pessoa muitas vezes ela chega confusa, ela vai fazer análise, ela ganhou clareza, e aí, como é que ela vai fazer para evoluir? Aí muitas vezes pode ir, ela faz análise com você e vem para a escola. Ela faz análise com você e me contrata para um próximo passo. Aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, existem etapas, existem oportunidades de criação de novos produtos. E vocês precisam mudar o posicionamento. As pessoas não compram análise corporal. Elas compram transformação para a vida delas, elas compram resolução de problemas, elas compram clareza sobre elas. Elas vão comprar isso para melhorar os relacionamentos, para ter paz emocional, para melhorar a autoestima, para melhorar a performance profissional. Elas compram se libertar de padrões de dependência emocional, mas ela precisa entender o que é isso, tá? Você tem que falar muito bem. Então, a sua comunicação não é eu vou analisar o formato do seu corpo e dizer como a sua mente funciona. A pessoa se apavora quando fala um negócio desse. Fala, o quê? Não quero que você fique me olhando, não. Coisa doida. Agora, não. Eu, através do seu padrão de funcionamento, eu vou dizer como você pode resolver o problema que você está tendo no seu casamento. Como você pode emagrecer, como você pode ser uma mãe melhor, como você pode ser promovida no trabalho. É isso que as pessoas querem. E aí, você descobrindo qual é o posicionamento, a sua comunicação precisa ser dessa. Mas, lembrando, para você precisa ter uma rotina de marketing, produção de conteúdo, uma rotina comercial, uma rotina de fechamento estratégico e uma rotina de entrega. Gil, eu trabalho CLT, eu faço isso só à noite. Usa o sábado para programar. Esses conteúdos de marketing, vocês podem programar eles. Faz um dia na semana e programa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, um vídeo, stories. Pô, não precisa ser ao vivo. Ninguém nunca te contou que você pode gravar uns stories e postar. No horário do almoço lá no trabalho, antes de entrar no trabalho, pega aquela sequência de stories, põe numa pastinha e vai postar. Não precisa ser ao vivo, gente. Não precisa ser ao vivo. Tá? Você não precisa ficar presa o que que eu vou postar hoje? O que que eu vou postar hoje? O que que eu vou postar hoje? Não, isso não existe. Tem que ter estratégia. Tem que saber o que você está fazendo, por que que você está fazendo. E tudo parte pela venda. O que eu vou vender, aí você faz o caminho contrário. Eu sei quando eu vou aparecer no story, porque eu preciso vender alguma coisa para vocês. Raramente eu vou vir no story para ficar contando histórias. Gente, vocês têm mais o que fazer da vida de vocês. Para ficar me ouvindo ouvir história triste? Não, eu sou muito estratégica. Quando eu apareço no story, tem uma intenção. Às vezes acontece, às vezes acontece. Por quê? Porque eu quero que vocês conectem comigo também. Às vezes eu faço uns vídeos meio doidos, eu vou testando formatos. Eu tive uma ideia que eu já descartei um pouquinho, mas quero fazer. Então, é organizar. Mas a venda está sempre acontecendo. Porque a minha entrega de valor é normalmente no privado, no particular. É numa sala secreta, é numa live. Eu não sou a pessoa da pílula do conteúdo, eu sou a pessoa da entrega mais densa. É assim que eu funciono e é assim que eu vendo. Ok? Então, como é que você hoje, aquilo que eu falei para vocês, como é que vocês estão definindo a estratégia do negócio de vocês? Qual é a meta mensal? Quantos atendimentos você precisa vender? Qual é o seu ticket médio? Gil, eu não entendo nada do que você está falando. Qual é o próximo produto que você vai lançar? Se você não tivesse planejamento, você fica lá. O que que eu tenho que postar no story hoje? O que que eu tenho que postar hoje? Aí, beleza, não tem um link na bio. Aí, como não tem um link na bio, a pessoa ama o seu conteúdo, mas ela não compra nada de você. Analista comportamental fica mais fácil, porque analista comportamental, ele pode ser DISC, ele pode ser Enneagrama, ele pode ser MBTI, ele pode ser análise corporal.
Porque a análise corporal, MBTI, Enneagrama é a ferramenta, mas a profissão é um analista comportamental. Isso as empresas contratam, as pessoas que querem fazer transição de carreira contratam analista comportamental. Eu não vejo como terapeuta, porque você não está resolvendo os BOs emocionais da pessoa, você está trazendo clareza sobre como ela se comporta. Qual é a diferença da análise corporal para comportamental? Você vai entender o padrão de funcionamento para dizer como a pessoa se comporta. Mas é muito mais fácil você falar analista comportamental e num contato mais próximo explicar qual é a técnica que você usa do que ficar tentando vender análise corporal. Concordam comigo? Ó, como se posicionar no que eu faço? A Dê colocou, dentro da escola a gente ensina isso. Só que você precisa descobrir. O seu posicionamento tem a ver com a sua história, com o seu wins, qual é os seus conhecimentos, experiências, habilidades, qual é a sua vivência, transformações que você já viveu na sua vida, você vai se posicionar dessa forma. Qual é a tribo que você vai criar, tá? Então, eu quero trazer agora um último ponto aqui, sobre múltiplas fontes de renda. Estamos em 2026. Viver de um único produto, de uma única renda, não funciona mais. Pode funcionar daqui a um ano, mas nesse momento você precisa ter várias fontes de renda. Então, a primeira pode ser a análise corporal, ela pode ser sua porta de entrada. É onde o cliente vai conhecer e confiar em você. Uma segunda fonte de renda é uma sessão de devolutiva aprofundada, um plano de ação, uma mentoria curta, um acompanhamento de 30 dias. É como se fosse na chave mestra não dá para fazer isso. É a ferramenta que eu vou ensinar na semana que vem. Quem entrar na escola vai, no plano anual, vai ter acesso à biblioteca. Então, na semana que vem, eu vou ensinar como eu faço devolutiva, é um encontro de 2 horas, e eu vou ensinar uma ferramenta que vocês podem usar em 4 encontros semanais depois de vender análise corporal. Só essa ferramenta vocês conseguem vender um acompanhamento de 30 dias. Gil, ela é muito simples de aplicar, mas ela é muito poderosa. Porque a pessoa ela pode. É uma ferramenta que você vai ajudar a pessoa a resolver o problema que ela está acontecendo naquele momento. Ela não vai resolver os BOs do passado, ela não vai fazer um grande planejamento de carreira. É aquela pessoa que, assim, cara, eu preciso de ajuda para vencer a procrastinação no meu emagrecimento, para vencer a dificuldade que eu estou no meu relacionamento, para parar de gritar com os meus filhos. É aquele problema mais urgente agora. Então, a ferramenta que eu vou ensinar na biblioteca vai ensinar, vai ajudar vocês a ter essa mentoria curta, um plano de ação de 30 dias. Uma terceira fonte de renda pode ser um grupo de autoestima, um grupo de relacionamento, grupo de mulheres, grupo de prosperidade emocional. E aí você vai atender várias pessoas ao mesmo tempo. Gil, como faz isso? Com as ferramentas que eu entrego na biblioteca. O que você pode fazer? Buscar ferramentas de coaching. O que são ferramentas de coaching? São ferramentas de desenvolvimento pessoal, no qual você pode tirar as pessoas do estado atual para levar para o estado desejado. E você pode fazer isso em grupo. Você ensina a pessoa como é a ferramenta, elas vão fazer a ferramenta ao vivo com você. Você tira a dúvida no final e aí tem um próximo encontro na próxima semana, na próxima quinzena, uma vez por mês. Ok? Uma quarta fonte pode ser digital, você pode fazer um workshop online, um curso gravado, uma aula temática, uma imersão, uma masterclass, que não dependa única e exclusivamente da sua hora para fazer a entrega. Então você faz uma entrega e vende a gravação. Entende o que aconteceu aqui? A análise ela é importante, mas ela deixa de carregar o seu negócio inteiro sozinha nas costas. E isso abre portas para você criar o seu próprio ecossistema. E aí, quando isso acontece, você vai vender várias vezes para a mesma cliente. Eu vendi análise, da análise ela pode vir para o meu grupo, do grupo ela pode vir para a minha comunidade, da comunidade ela vai vir para o meu processo individual, e ela pode comprar meu workshop, a minha imersão, meu evento ao vivo, o meu livro, meu e-book. Entendem? Então, o problema não é a ferramenta, o problema é querer que uma única ferramenta sustente sozinha o peso do seu negócio. Então, eu sei que vocês amam análise corporal, pelo menos eu amo, 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 amo. Então, cuide desse tesouro que a gente tem na mão, mas construa um negócio lindo ao redor dela. Eu fiz isso. Meu negócio é análise em tudo, mas ela é a cereja do bolo. Ela é onde eu falo, cara, aqui eu entrego muito, mas eu não posso deixar o cliente órfão. E muitas de vocês, às vezes, quando olha, fala assim, cara, eu falhei como analista.
Mas não, você não falhou. O que você precisa? Estruturar o seu negócio, desenhar a sua esteira de produtos, olhar particularmente para o seu negócio e falar assim: como é que eu faço isso tudo que a Gil me falou? Como é que você estrutura tudo isso? Foi por isso que eu criei Empreender Sendo Você Academy. Já falei várias vezes dela aqui para vocês hoje. Então, o que é Empreender Sendo Você Academy? Eu vou compartilhar aqui no grupo o link. Eu preciso atualizar. A biblioteca não está lá, mas você e todo mundo que entrar na escola, ó. Esse é o link, vocês podem olhar, tá? Aqui vocês já conseguem se inscrever. Só vai ter acesso à biblioteca no plano anual, tá? Que é 12 vezes de R$ 97. Eu não preciso nem vender muito isso, por quê? Porque é um valor irrisório. Né? Muitas de vocês. Ah, tem que ter limite no cartão? Tem, não tem receita recorrente, tá? Ó, tive que atender meu filho aqui, alguém pode deixar as 3 fontes de renda? Depois eu compartilho a gravação, tá? Ó, o Wix é transformador. Ó, o valor da escola é 12 vezes de R$ 97. Então, a Empreender Sendo Você Academy é uma escola de carreira empreendedora. E eu tô estudando muito sobre inteligência artificial. E eu vi um cara, o cara assim, vocês não têm noção o tamanho do cara. E ele falou exatamente isso. A partir de agora, o que as pessoas precisam fazer é construir a sua carreira empreendedora. Ela vai empreender no CLT, ela vai ter um negócio próprio, ela vai ter uma parceria, ela vai vender link da Shopee, ela vai fazer TikTok Shop, ela vai fazer, mas Gil, tira o foco. Se você estiver sempre dentro do mesmo ecossistema, autoestima, emagrecimento, carreira, resolver a mesma dor de vários formatos. Não tem como você se perder nesse caminho. E a gente precisa desenvolver profissionais que desejam crescer o seu negócio, ter fontes de renda, crescimento sustentável. Mesmo que você seja CLT, não tem problema. Eu quero só empreender, eu quero ter liberdade, quero ter tempo. Ótimo, mas você precisa construir isso. Então, dentro da escola, no plano anual, você vai ter acesso a tudo isso para construir e as minhas ferramentas para você criar o seu método. E lá já está disponível essas ferramentas. Não é só, está lá o slide, está lá a ferramenta. Não, eu tenho um workshop gravado de 4 horas, onde eu falo de cada uma das ferramentas. As mais complexas eu vou ensinar na biblioteca mês a mês como aplicar, para que vocês possam construir cada uma o seu próprio método para depois construir a sua comunidade, a sua tribo. Dentro da Empreender Sendo Você Academy, vocês vão receber o método Empreender Sendo Você. Ele já tem mais de 8 anos, ele já está mais do que validado, ele funciona e funciona para qualquer tipo de negócio que envolva serviço. Então, lá vocês vão identificar os seus talentos, organizar a sua proposta de valor, o seu posicionamento, como criar o seu próprio método e transformar isso nessa esteira de produtos, nessa estrutura de negócio que eu falei que vocês precisam ter. Como é que eu precifico? Tá lá, eu ensino. Como que eu faço estratégia de comunicação e marketing que você ensinou? Tá lá. Como que eu faço esse planejamento que você tem no seu negócio? Tá tudo lá. Tá tudo dentro do método Empreender Sendo Você que você recebe. Só que você não recebe só o método Empreender Sendo Você. Você vai receber várias aulas bônus, tem muitas, muitas, sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing e vendas. Essas aulas que eu dou na sala secreta, vai ter salas secretas, todas as gravações são disponibilizadas para as alunas, às vezes eu disponibilizo para vocês por um tempo determinado, mas para as alunas fica para sempre. Porque, poxa, acabei de entrar, eu quero ouvir aquela de como vender de análise. Vocês vão poder assistir quantas vezes quiser. E aí vocês vão aprender a criar meta, plano de ação, crescimento previsível, tudo que vocês não aprenderam, né, quando vocês se formaram um profissional. Eu quero pegar vocês que são boas profissionais e transformar vocês em empreendedoras. E na escola tem encontro ao vivo? Tem. A gente tem além do encontro ao vivo da biblioteca, nós temos 2 encontros ao vivo que é de tutoria. Qual é a diferença de uma mentoria, de um coach para uma tutoria? O tutor é aquele que te conduz no aprendizado. Então, eu vou fazer as perguntas certas, vou dar uma direção para que você não fique travada. Eu falo para os meninos que é proibido falar que está travada. Por quê? Vem para consultoria, eu vou dar a direção e é comigo, né? É ao vivo comigo. E aí eu vou ajudar a ajustar a estratégia, responder dúvidas ao vivo, dar o direcionamento para o crescimento de vocês. E aí tem vários bônus, isso tudo tá lá no site. O que não tá lá é biblioteca, eu preciso ter tempo para atualizar ela.
ir atualizar, mas, como eu falei, né, aconteceu o percalço aqui, mas está tudo certo. Mas tem todas as informações lá dentro no site que eu disponibilizei aqui para que vocês, né, saibam. E, Gil, pode entrar? Pode entrar. Pode entrar, vocês já vão entrar no grupo, já vão ter acesso a todo o conteúdo, já vão entrar no grupo de alunas no WhatsApp. E semana que vem a gente tem encontro ao vivo da biblioteca, sempre nas quartas-feiras, das 9 às 11. Então, é um por mês na biblioteca e dois da escola. Sempre fica meio um sobrando para quando eu quiser fazer ensinar algo além, então, a dar uma aula extra. Ah, e mais um bônus. Quem entrar na escola agora vai poder participar do workshop Como Vender Usando a Inteligência Artificial ao vivo, sem custo nenhum. Eu vou vender ele a R$ 300. Talvez a gravação não, porque é uma estratégia para atrair novas alunas. Mas quem entrar agora não vai pagar R$ 1. Vai ter acesso à gravação, vai poder participar ao vivo. As meninas já vão ganhar de presente. Quem entrar agora até final do mês, quem entrar até dia 31, vai ganhar esse workshop Como Vender com Inteligência Artificial, vai ter acesso aos Sirius sem custo nenhum, tá? E depois a gravação eu vou vender ele a R$ 300, que é o curso que eu tô dando presencial na CIG aqui em Joinville, tá? Então, se você entendeu que você precisa de tudo isso que eu falei aqui, não dá mais para improvisar, não dá mais para querer vender de análise sem ser possível, né? As inscrições estão abertas, vocês podem se inscrever até o final do mês para ganhar esse big bônus que é poder participar ao vivo da gravação do workshop. Ah, eu não poder estar ao vivo, Gil, não tem problema, você vai ter acesso à gravação sem custo nenhum. Se você não entrar, você vai ter que comprar esse workshop para poder fazer a participação. Depois ele vai ficar disponível lá para as alunas, tá? Então, se fizer sentido para você, eu vou ficar mais um tempinho, né, para responder as perguntas sobre a escola, dúvidas que vocês tenham. Tem plano mensal ou só anual? Não tem plano mensal, Mayara, porque o método Empreender Sendo Você leva em torno de 2 a 3 meses para ser concluído. Não faz sentido. Você ficar um mês na escola, você não vai dar tempo de você concluir o método e você vai entrar e vai sair. E aí não faz sentido. Tem o plano trimestral exatamente por isso. Você vai fazer só o método Empreender Sendo Você em 3 meses. Não dá tempo de olhar as outras ferramentas. O anual você vai fazer o método completo, vai aprender as ferramentas e eu vou te conduzir, vou ser a sua tutora ao longo de um ano para você conseguir construir tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá? Então as inscrições estão abertas. Se fizer sentido para você, pode me chamar no privado ou acesse o link ali para vocês saberem mais. Pode entrar, pode se inscrever, que aí hoje assim que quem se inscrever eu já coloco lá no grupo, já coloco na lista lá como aluna que vai ganhar o bônus de participar do workshop, ter acesso aos Sirius e tudo mais, tá? Gente, me estendi um pouquinho mais porque eu fiquei interagindo com vocês aqui no chat, eu achei importante aqui tirar as dúvidas de vocês ao vivo. Vou ficar mais um tempinho, a mais tá dormindo, tá capotada aqui, graças a Deus. Então, eu vou. Obrigado se você está assistindo o replay, vai ficar disponível por 7 dias, depois eu tiro do ar e vai ficar disponível para as minhas alunas lá dentro da escola. Então, eu vou parar a gravação, não vão embora, deixa eu só né, fazer esse encerramento aqui. Então, foi um prazer estar aqui com você, está assistindo o replay. Né? Espero que a escola faça sentido. A descrição da escola vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Vai estar as informações ali para vocês saberem mais, tá bom? Então, ó, um beijo para você. Agora eu vou ficar com as meninas ao vivo.